Então, essa política de privatizações, essa política de mercado, da gente atentar para mercado com determinado país, no caso agora o Brasil está com essa mentalidade, né, principalmente aos Estados Unidos. E se a gente for fazer uma análise, o que os Estados Unidos faz para ajudar o Brasil? Os Estados Unidos é um país que nos trata como um lixo. O próprio presidente disse que os imigrantes brasileiros, na verdade, era o quê? Na verdade, eram porcos latinos. O próprio filho do presidente também disse, criticou os brasileiros que vão para os Estados Unidos. Ele fez isso para quê? Para ganhar o nome diante do presidente. Eu fico assim, abismado, como a população tem ignorado tantas asneiras, tantas aberrações que este governo tem cometido. O povo tem ignorado tudo isso. Tudo isso o povo não tem se preocupado com nada disso. Chamar atenção, o objetivo aqui é chamar a atenção da nação, porque eu desejo que tenhamos um país, pelo menos, em que a gente possa viver, mas parece que as pessoas não estão nem aí para isso, não estão ligando para o que está acontecendo. É como se dissesse, mas eu não tenho o que fazer. Né? Nós não temos o que fazer, estamos com as mãos atadas. É verdade que pouco a gente pode fazer, mas a gente pode mudar a nossa mentalidade. Mudar a nossa mentalidade no sentido de que entender que essas políticas não são as políticas que o Brasil precisa para efetivamente crescer. O Brasil precisa de políticas que venham incentivar, né, a produção, né, dos recursos, a exploração dos recursos que o nosso país tem. O governo alega não ter dinheiro, né, e foram vendidos agora, já falei no vídeo anterior, os 12 aeroportos que foi feito no governo de Dilma, onde ela gastou aí mais de 4 bilhões a 5 bilhões para construir esses aeroportos, e foram vendidos agora por 2,4 bilhões, quer dizer, a Dilma fez, o outro vendeu. O que o nosso país precisa fazer é investir nas estatais, não vender as suas estatais, mas pelo contrário, o que o país precisa é investir na exploração das suas riquezas. Se as empresas que compraram esses aeroportos vão ter lucro, por que o governo, sendo dono desses aeroportos, fazendo uma boa administração, não ia ter lucro? Por que se o governo não investir na agropecuária, no agronegócio, investindo seriamente, com política séria, né, fazendo a reforma agrária, não é fazer reforma agrária apenas dando a terra, mas colocando o Ministério da Agricultura para produzir, fazer grandes módulos rurais e ali, vendendo a produção que aqueles produtores rurais produzem, não é dando a terra, posse de terra para eles, mas fazendo com que aqueles produtores, dando toda a assistência técnica, dando todo o apoio e recolhendo a produção e vendendo, encaminhando o processo de venda, tendo as relações de venda, de mercado, para vender esses produtos, onde o governo
reteria sua parte, né? E digamos assim, né, o produtor que ali estava naquela propriedade pudesse ter uma boa remuneração e viver com dignidade. É possível fazer isso. Seria distribuição. Porque colocar nas mãos de um grupo poderoso, de um grupo grande, forte, poderoso, para explorar toda a riqueza do país, se poderíamos fazer com que as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que estão improdutivas, fossem produzir essas riquezas. Essa é a política que o Brasil precisa. O Brasil ele não, é um país totalmente diferente dos Estados Unidos, totalmente diferente de outras potências. A realidade do Brasil hoje é essa. E a política que melhor se aplica para o Brasil é essa política. A política de privatização ela já foi empreendida nos governos do governo do FHC, do Fernando Henrique, não funcionou. Venderam muitas empresas no Brasil e, no entanto, a dívida aumentou. Pesquise e veja que, apesar das privatizações do governo Fernando Henrique, não houve redução da dívida. Não houve redução da dívida. O que o Brasil precisa é de políticas, não essas políticas, essa política aí de atender essa questão de mercado. Né? O Brasil tem muitas riquezas. Então, o governo precisa gerenciar melhor os recursos que tem, unir-se todos os estados, unir todos os municípios, né? A esfera da União, a esfera dos estados, a esfera dos municípios, se unir todos numa conjuntura só, num objetivo só, de explorar estas riquezas, né? Usando a mão de obra brasileira, usando o trabalhador que está desempregado para explorar estas riquezas. O governo tem recurso para fazer isso. Não é esperar que empresas estrangeiras, que empresas nacionais, grandes empresas, façam isso para o país. Se o país pode fazer isso e se tornar um país, um Estado forte, se tornar um Estado grande. Por que o país não pode fazer isso? O país pode. E é a política que serve para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil tem muitas riquezas a serem exploradas, como é o caso do petróleo. O Brasil tem petróleo, muito petróleo. Por que o Brasil permite que as empresas estrangeiras venham explorar esse petróleo para levar essa riqueza para lá? Se o Brasil tem uma grande empresa que é a Petrobras, ela poderia explorar essa riqueza do Brasil para servir ao brasileiro e não servir ao mercado externo e não servir aos interesses das grandes potências mundiais, no caso, os Estados Unidos. Por quê? Uma grande riqueza como o petróleo, uma riqueza tão imensa que é alvo até de guerras, e nós temos essa riqueza aqui, além de inúmeras outras riquezas que o Brasil tem. E o governo se nega a explorar essas riquezas para garantir o bem-estar de cada cidadão brasileiro. Porque as riquezas do país, no meu entender, que está no país, não é apenas do grupo dominante, apenas da elite dominante, apenas dos governantes. As nossas riquezas são nossas, estou dizendo. Não é para ser entregue a ninguém. O governo é quem é para gerenciar
gerenciar com honestidade, com dignidade, com seriedade, né? Morosidade, e explorar estas riquezas. Não é entregar. O Brasil não tem que estar preocupado com mercado internacional, mercado, essa preocupação excessiva, porque o Brasil tem riquezas. O que o Brasil precisa é gerenciar a exploração destas riquezas, visando principalmente uma coisa: o bem da nação brasileira. A riqueza que aqui tem é nossa, é do povo brasileiro. O petróleo é do povo brasileiro, o petróleo é do povo brasileiro, da nação brasileira. Mas, infelizmente, não é assim, né, que acontece, né? Estamos entregando nossas riquezas para os norte-americanos, para o Império Norte-Americano. E nós sabemos que o Império Norte-Americano, ele está fadado também ao fracasso. Por isso que aí ele está também nesta luta desenfreada. Praticamente, as riquezas estão entregues, não tem para onde correr mais. O Brasil, né? Você pode dizer, não, mas já há muito tempo que vem assim, então, mas nunca de uma forma como a gente está vendo hoje. Estamos curvados diante dos norte-americanos. O cara que falava na Venezuela, o Brasil está pior do que a Venezuela, podemos dizer assim, porque se tem um país rico, país com todos os recursos naturais, imensas riquezas, se curvar diante dos americanos, simplesmente por uma mentalidade de um grupo. Será que essa é a mentalidade do povo, da nação? Nós, brasileiros, temos competência para explorar essas riquezas, temos competência para explorar essas riquezas para melhorar nossas vidas. Não precisamos ser entregues aos Estados Unidos. Não precisamos. É a questão da soberania. E todo país tem direito à sua soberania. Seja o governo qual for, reclamando que a Venezuela, Maduro é um ditador, é o sei o que e tal. Aqui é a democracia. E há anos e anos que nós estamos nessa democracia e a gente só vê escândalos e mais escândalos. O Brasil sendo vendido, sendo entregue, a soberania brasileira o maior desrespeito, os maiores crimes que acontecem aqui. Que diferença faz? É um governo. Que diferença praticamente se tem? Temos a democracia, sim, uma democracia, digamos, em parte, na verdade, não podemos nem dizer uma democracia verdadeira, forte. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. O fato é que nossas riquezas estão entregues, né, aos norte-americanos. Aí eu quero finalizar e pedir a você a sua ajuda. Dê um like no vídeo, né? Comente, compartilhe, deixe sua opinião.